Oi, gente. Boa noite. Primeiro eu quero aqui agradecer a presença de vocês nesse dia bem importante, bem marcante aqui para a gente, tá? Agradeço a presença de todas e todes. Tá? Meu nome é Miranda, eu faço parte... Tenho várias inserções aqui nesta instituição, né? Hoje estou aqui junto ao coletivo de pessoas negras no SEDES, do qual eu faço parte, além do grupo Acordo do Mal-Estar, Generidades, né? A Comissão de Reparação. Tá? Vou ler rapidamente aqui, eu vou fazer só a abertura da mesa, depois vou passar aqui para os demais colegas. Eu confesso que eu resisti um pouco no começo, né, quando me pediram para que eu fizesse aqui a abertura desse evento, né, porque eu entendia que o protagonismo desse evento deveria ser aqui dos nossos colegas em formação, né, e a Miranda já está aqui há muito tempo, fazendo um monte de coisa. Eu falei, o protagonismo hoje é de outras pessoas, né, que estão aí conversando, estão nos seus processos iniciais de formação. Também de funcionários e pessoas que ocupam outros espaços aqui, né? Talvez a minha hesitação e também excitação inicial, acho que pela própria responsabilidade, né, de estar aqui junto com esse novo momento do SEDES, né? Mais uma vez que a gente entrou na batalha, vamos lá, né? Não dá para fugir. Né? Quem vê os seus não foge à luta, como dizia minha mãe. É uma fala que repeti durante muito tempo e que não é exclusiva minha, eu era a única negra, me referindo a diversos lugares e espaços que eu frequentava, né? Sendo lugares de lazer, na universidade e também aqui no SEDES. Depois de algum tempo, eu penso, eu era única, mas eu não estava sozinha. Trouxe para esse lugar, para essa caminhada, primeiramente as mulheres da minha família, trabalhadoras de roça, cortadoras de cana, domésticas, lavadeiras. Depois chamei para essa caminhada, para trilhar esse caminho, as mulheres que eu fui encontrando para caminhar comigo na psicanálise, né? Chamei para essa caminhada a Virgínia Bicudo, Neuza Santos Souza, Isildinha Batista, Cida Bento, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, Conceição Evaristo. Olhei para o norte e encontrei Angela Davis, Bell Hooks, Audre Lorde, Toni Morrison, Grada Quilomba. Aí eu olhei para o lado e encontrei a Maria Lúcia da Silva, a Ana Egídio, a Marisa Correia. E ao lado também outras mulheres que puderam ir construindo juntas nesse processo o poder dizer-se negra, o poder tornar-se negra. Também mulheres não negras que engrossaram esse caminhar. Bem, rapazes, vou falar das mulheres. Até porque, né, como diz a Angela Davis, quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. E foram mulheres negras que iniciaram esse movimento aqui no SEDES. Um movimento que tem início no Departamento de Psicanálise e que vai se expandindo aos demais departamentos, cursos, núcleo, na clínica e na própria diretoria do Instituto, com a minha presença. E chegamos aqui, na busca de um SEDES um pouco mais diverso, numa tentativa de ampliar a escuta, o seu acolhimento para o racismo nosso de cada dia, as consequências dele nas diferentes subjetividades. E hoje aqui temos algo impensável há um ano atrás, a formação do coletivo de pessoas negras no SEDES.
ocupando esse auditório, expondo suas artes, trazendo suas falas, suas inquietações, seus questionamentos, produções e reflexões teóricas e clínicas. Então, eu estou muito feliz e emocionada de fazer essa abertura desse evento, porque, como diz o Gonzaguinha, eu acredito nessa rapaziada que vai em frente e segura o rojão. E eu tenho fé na moçada, que não foge da luta e enfrenta o leão, né? E que rojão e que leão, mas estamos aqui para enfrentá-los. Pensei também no podcast, não sei se vocês conhecem, da Sueli Carneiro e da Nética Setúbal, que chama Escutem as Mais Velhas. Então, estou aqui nesse lugar de uma das mais velhas, né, que acredita nessa juventude, ocupando esse espaço e abrindo novos caminhos. E escutar as mais velhas não significa não poder questioná-las, não poder fazer diferente, né? Podem e devem fazer diferente. Ao contrário, fazer novas marcas aqui do SED, novas marcas na psicanálise, novas marcas na sociedade brasileira. Então é isso que eu tenho para colocar. Eu quero agradecer a Silene, do departamento aqui do setor de eventos, e a Elaine e a Cauane, que são as secretárias da diretoria, pelo apoio que deram para a gente. E quero parabenizar também algumas pessoas, em especial algumas pessoas do coletivo de pessoas negras, né? O Pedro, né, que elaborou e toda a parte material de divulgação do evento. A Maiana, que é a curadora da nossa exposição. E a Letícia, a primeira exposição negra no Novembro Negro no evento, no SEDES. A Letícia pela elaboração também do catálogo, porque nós estamos chique, vai ter até um catálogo dessa exposição daqui a pouco. Tá? O Elvio, né, que fez uma parceria aí para fazer uma cobertura fotográfica. Então é isso. A bola está com vocês agora. Bora lá, tá bom? Boa noite, gente. A Miranda resistiu um pouco e eu insisti muito, porque ela representa a nossa mais velha. Então, para nós era muito importante que ela começasse, que ela fosse a primeira a falar, porque a gente entende, né, que temos muito a aprender, muito respeito, né, a todas as pessoas mais velhas, os que vieram antes de nós e que fizeram uma luta, abriram um caminho para que nós pudéssemos estar aqui hoje, para que a gente pudesse imaginar um coletivo, que a gente pudesse fazer essa luta dentro do SEDES também. Eu fiquei com uma tarefa gentil, né, de coordenar a mesa. Vou, então, passar diretamente para eles, né, apresentar um pouco essas pessoas, né, que vieram trazer um pouco da sua experiência, da sua produção e das suas vivências aqui também como corpos negros, né, que adentraram essa instituição. Vamos começar, então, com a Elaine Souza, né? Vou apresentar, mas fica à vontade também, caso queira acrescentar alguma coisa. É assistente social, com graduação e mestrado pela PUC São Paulo, pesquisadora nas áreas de assistência social e saúde, foi trabalhadora do SUAS por 10 anos, onde atuou como gerente de serviços socioassistencial. Foi coordenadora executiva da Viração Educomunicação e membro do grupo de pesquisa do CPDOC e FSP, USP, né, na temática de juventude e prevenção do HIV. Psicanalista que estará sempre em formação, aspirante a membro do Departamento de Psicanálise do Instituto SEDES
e atualmente é aprimoranda na clínica social do mesmo instituto e psicanalista voluntária no projeto Escuta CUSP. O Pedro Altomário é bacharel em Ciências de Segurança Pública pela Academia Militar do Barro Branco, pós-graduando em Psicanálise e Análise do Contemporâneo pela PUC, dedica-se também ao estudo da psicanálise no curso Conflito e Sintoma no departamento dessa instituição e atua como administrador público no Executivo Estadual e como psicanalista voluntário no projeto Primeira Clínica. O Rafael é um andarilho, formado em Pedagogia, com pós-graduação em História e Cultura Afro-Brasileiras e Indígenas. Atuou por mais de 10 anos como professor de educação infantil. Hoje trabalha como acompanhante terapêutico e psicanalista. Já realizou formações no Instituto A Casa, no PROESC, Unifesp, na Perifanálise e atualmente no SEDES. É aspirante a membro do Departamento de Psicanálise desse instituto e integra o grupo de trabalho A Cor do Mal-Estar e o Coletivo Negro. No SEDES também atua como terapeuta na clínica social. O Jairo Oliveira de Castro, Nego Malê, um aprendiz educador com uma trajetória consolidada na educação e uma formação aprofundada em psicopedagogia e psicanálise, com 17 anos de experiência na docência em Química e pesquisa no ensino de astronomia. Atua na formação científica, sendo reconhecido por sua expertise em metodologias ativas e iniciação científica, orientando mais de 40 projetos premiados e inclusão pedagógica. Atualmente, ele aprofunda a sua formação com a clínica psicanalítica Conflito e Sintoma, nesse instituto, aplicando a escuta qualificada e a compreensão institucional para o cuidado integral do estudante. Essa abordagem é reforçada por sua atuação voluntária em psicanálise e imigração, onde oferece acolhimento clínico a imigrantes e refugiados. É também membro do grupo de pesquisa Interfaces, da USP, dedicando-se à pesquisa sobre práticas inclusivas e mediação cultural em ambientes educativos. Sua prática é um elo entre a estrutura educacional e a singularidade do processo de aprendizagem, sustentada pela perspectiva psicanalítica. Nós vamos iniciar as falas dessa mesa, né? Pensamos em falas de 10 a 15 minutos, para que pudéssemos ter um momento de conversa, de diálogo, né, com vocês que estão aqui. Então, vamos começar com a Elaine, por favor. Eu vou marcar o tempo, tá? Som. Funcionou. Bom, boa noite. Que bom que a gente está aqui hoje, né, com essa mesa. Bom, pensando no tempo que nós temos, eu vou me atentar aqui ao texto que eu escrevi para falar essa noite. Não quero correr o risco de ultrapassar. Foi-me designada a função de falar sobre o coletivo de pessoas negras no SEDES. Diante dessa tamanha responsabilidade, eu decidi começar saudando o mensageiro responsável pela comunicação, aquele que guarda as encruzilhadas, Laroye Exu. Recorro a Exu, não só porque eu sou macumbeira, que acho que faltou na minha bio, mas também na intenção de pedir para que o ofó, que são as palavras proferidas por mim, mas não só por todos que compõem essa mesa, sirvam hoje de oferendas analíticas para todos que estamos aqui presentes. Eu vou partir do meu trajeto para chegar nesta instituição, entendendo que ele é apenas mais uma das experiências e vivências das pessoas que compõem esse coletivo. São 30 quilômetros
mais especificamente 31 quilômetros de distância entre o território que eu moro, não só eu, como Gabriel, que está aqui presente, e a Emily também, nossa vizinha de território, que esse território é na Zona Sul, e o Instituto Sede Sapiência. Quase na parte final desse trajeto, eu passo por uma rua, provavelmente muitos daqui também passam por essa rua. Ela leva o nome do filho de uma pessoa escravizada, nascido em 1855, que é o Teodoro Sampaio, que se tornou escritor, geógrafo e engenheiro, responsável por mapear e reconhecer os caminhos já abertos no território brasileiro, detalhe, não abertos pelos bandeirantes. Responsável por um estudo que aponta a importância dos povos originários na nomenclatura de lugares, mas que, como outros tantos intelectuais negros, sua história tem sido esquecida. Na esquina da João Arruda com a ministra Godoy, quase chegando aqui, eu percebo os adinkras na calçada. Eles me ajudam a lembrar a sabedoria ancestral do povo Acã, que diz que podemos aprender com o passado para construir o futuro, ou retornar ao passado para construir o futuro. E a minha entrada no SEDES, como de muitos colegas, ela só é possível por existir a política de cotas, que foi implementada em 2022. E também as ações de permanência, como a campanha Levante. Já que a gente está falando das cotas, consideramos importante compartilhar aqui como essa política foi instituída. Durante as nossas trocas, por meio da oralidade, vamos tendo notícias que, em 2019, a partir de debates que duraram anos, 2 mulheres, Anne Egídio e Maria Miranda, pertencentes ao grupo A Cor do Mal-Estar, que é de 2018, se eu não falho aqui com a informação, foram percussoras no debate sobre a formação de analistas negros nesta instituição. Em 2022, é formada, então, a Comissão de Reparação e, posteriormente, implementado a política de cotas. Já sabemos que a instauração da política de cotas não é fim, e sim o início de uma proposta de democratização na psicanálise. Então, pensando na permanência de pessoas negras nessa instituição, o Departamento de Psicanálise lançou a campanha Levante, que tem como proposta arrecadar fundos que apoiem a permanência dos estudantes negros através do auxílio formação, que pode ser utilizados para curso com supervisão, análise pessoal, alimentação, transporte ou livros, com valor mensal de até R$1.000 para reembolso desses custos. A segunda fase da campanha, que é a campanha de 2024, até o momento não arrecadou sua meta estabelecida de 25 mil, para viabilizar 25 bolsas mensais de auxílio e formação para cotista. O não alcance dessa meta, até o dia de hoje, visto como um sintoma, certamente não é o nosso único desafio. Em 2024, nas oficinas de aquilombamento e letramento racial do Departamento de Psicanálise, ocorreu um episódio em que a identidade racial de uma colega foi questionada. Mas você não é preta. Questionamento que continuou mesmo depois da tentativa de reflexão dos significados desta fala. Outras situações ocorrem cotidianamente nessa instituição, como a expressão utilizada por uma professora para se referir à situação de confusão, que foi o samba do crioulo doido. Comentários como o tom bélico para se referir aos questionamentos de alunos sobre o racismo cotidiano, ou ainda o recente episódio de uma analista em formação que diz que a paciente é branca só de pele, e até o momento recusa compreender o significado de suas falas. Estar em uma instituição que historicamente é hegemonicamente burguesa e branca, e aí, parafraseando o Lima Barreto, a percepção de estar nela é que, devido à pigmentação branca de uma grande parte das pessoas ali, a imagem que se fica dela, do SEDES, é que tudo é branco. Às vezes, desejamos chegar aqui e só estudar, como imaginamos que alguns têm o privilégio de fazer. Mas o racismo estrutural nos convoca, mas também demanda pensar em um espaço seguro de cuidado para nos olhar, ouvir
digerir, divergir, desconstruir e construir o nosso estar nesta instituição. Assim nasce o coletivo de pessoas negras no SEDES, um espaço para estudantes, funcionários diretos e terceirizados, professores, aprimorandos e membros de diferentes departamentos. Um coletivo em que as pessoas indígenas, que também são vítimas do racismo, são bem-vindas. Não se trata de um coletivo de psicanálise, mas de uma aposta dialética e também ancestral, que vai permitindo cuidado entre os nossos para continuar em um ambiente em que ainda é preciso lidar com a recusa do reconhecimento dos mecanismos de violência racial. Não se trata também de nichos narcísicos e identitários, onde estamos fechados ao diálogo, mas de reconhecer que estamos dentro de uma instituição em que os espaços de pessoas não negras já estão dados, mas estes ninguém chama de identitários. A branquitude parece mesmo não ter cor, de forma que sua superioridade está posta a partir da diferença que enxerga no outro, não em si. Não se trata, portanto, do narcisismo das pequenas diferenças, que, diga-se de passagem, nada tem de pequenas. Assim como o racismo, nada tem de sutil. Violência nenhuma pode ser entendida como sutil. Mas se trata de reconhecer que, quando não existem espaços pensados para nós e por nós, a gente precisa construir. Como mais uma tentativa de ser um dispositivo para assegurar a nossa permanência. Reconhecemos nesse coletivo a importância e a referência dessas duas mulheres que contribuíram e contribuem com a psicanálise, com o Instituto, que é a Maria Miranda e a Ana Egídio. Não foi só Teodoro Sampaio que abriu caminhos, mapeou a realidade e nomeou. Assim como reconhecemos a Isildinha Batista Nogueira com sua fundamental contribuição para a psicanálise, com a metapsicologia do sujeito negro, e que sorte a nossa tê-la aqui nesse instituto. A convocação do enfrentamento institucional ao racismo, perpetuado no cotidiano, tem se dado também pelo Núcleo de Fomento e Pesquisa, que é o Psicanálise na Encruzilhada, do Departamento de Formação, e do Grupo de Trabalho A Cor do Mal-Estar. Reconhecemos também que nós, negros, não somos homogêneos. Portanto, pensamos de forma distinta, discordamos e acordamos, estamos em pontos diferentes do nosso letramento racial. Mas, ainda assim, temos sustentado esse espaço coletivo, porque apostamos que o letramento racial e decolonial é um compromisso ético interminável de todos nós. Neste momento, o coletivo se encontra uma vez por mês para trocas, reflexões e acolhimento. Inclusive, foram nessas trocas, que a gente foi pensando em realizar esse evento. Estamos pensando se formalizamos ou se institucionalizamos o coletivo dentro do Instituto. Mas, para isso, estamos fazendo uma tarefa que consideramos ser anterior, que é conhecer e compreender o funcionamento das estruturas do Instituto. Reconhecemos que o Instituto tem dado passos, ainda que lentos, mas necessários, na busca pela democratização da psicanálise, que inclui a entrada de nós, estudantes negros. Mas o cotidiano tem mostrado que ainda não são suficientes para assegurar a permanência. Haja a realidade que alguns estudantes negros têm desistido por não suportar permanecer. E nós que temos permanecidos, sabemos o custo de sustentar os nossos desejos de formação, mas também de enfrentar as desigualdades étnicos, raciais que a todos cabem, a todos, negros e brancos. Apostamos também nos espaços de iniciativas que convidam toda a comunidade SEDES ao debate coletivo do enfrentamento do racismo, à troca de saberes e ao reconhecimento da recusa do racismo, na tentativa de construir o exercício da alteridade. Nada disso vai se dar sem mal-estar, mas resta saber se essa comunidade está disposta a sustentar. Por fim, acredito que é preciso ser intransigente com a recusa da existência do racismo. É isso, obrigada.
Obrigada. Vamos dar continuidade com o Pedro. Pedro, por favor. Tá ligado? Bom, boa noite a todos e todas. É um prazer estar com vocês aqui nessa noite. Como já foi dito pelas colegas, uma noite muito especial. Marcamos aqui o primeiro ano de formação do coletivo de pessoas negras no SEDES. Acho que o primeiro de muitos. Falava há pouco com o Marcelo, inclusive, de medidas para a gente manter esse aprofundamento dos laços, dos vínculos e dos projetos. E nessa linha do que foi lido nesse brilhante texto também, de buscarmos essa representação institucional. Então, a ideia aqui é compartilhar um pouco algumas reflexões com vocês sobre todo esse processo de formação do Brasil e o como isso constitui as nossas subjetividades enquanto pessoas negras, enquanto pessoas brancas, que também tem que pensar o racismo. O Brasil, por 4 séculos, foi marcado pela mais vil experiência que podemos conceber, que foi a escravização e comercialização de vidas negras, promovendo a diáspora africana. Em números não oficiais estimativos, cerca de 11 milhões de vidas negras foram comercializadas para o nosso país. E é um ledo engano pensar que esses 4 séculos de opressão foram desfeitos com a assinatura de uma carta, a qual nos convenceram que foi ato de uma princesa branca, apagando quase por completo dos livros escolares a participação dos negros nas revoltas, nos levantes, nos aquilombamentos. Esse coletivo segue essa ancestralidade desse aquilombamento, dessa resistência, de uma tradição que se mantém em fazer viva a nossa história, a nossa identidade, por mais que não uma identidade monolítica, como bem dito, uma identidade múltipla, identidades, mas ainda assim fazer viver os nossos símbolos e identidades. O protagonismo negro nesse processo de abolição foi preponderante. O Brasil, pré-assinatura da abolição, estava em efervescência, à beira de uma guerra civil. E é muito convencional para a branquitude apagar isso da nossa história, colocar o negro como pacífico, como aceitar as violências cometidas contra eles. Podemos citar alguns exemplos: Quilombo dos Palmares, do Oitizeiro, do Urubu, do Leblon, Revolta dos Malês, Revolta de Carrancas, revoltas, décadas, séculos após séculos, até conseguirmos a nossa abolição, inconclusa, diga-se de passagem. Após 4 séculos de opressão, todas essas vidas foram libertas, mas em que condições? De precariedade, de impossibilidade de incorporação na sociedade de forma justa, correta. E se hoje podemos estar aqui falando sobre pautas de permanência, de inclusão, é porque muito foi feito pelos nossos ancestrais. E a nossa função, nossa tarefa, dar continuidade a isso. Então, esse recorte histórico dessa origem brasileira em torno do racismo nos faz perceber que há muito que ser reparado e há muito que ser lembrado. Quando lembramos que o ministro Rui Barbosa, em 1892, poucos anos após a escravidão, promoveu a queima de todos os documentos relativos à escravidão no Brasil, apagando os registros de compra, venda, os nomes de origem, os nomes que foram dados a essas pessoas, podemos ver um pouco da culpa que a branquitude, que nega o racismo, carrega em querer apagar e, para trazer um termo psicanalítico, recalcar a violência cometida contra o povo negro e também contra o povo indígena. O mesa da consciência negra, mas todas as lutas contra a opressão são a mesma luta, cada uma na sua medida. Então é sempre bom lembrar que o genocídio negro também foi o genocídio indígena no Brasil. E esse apagamento histórico, ele se reflete no apagamento psíquico. Se pegarmos nas obras antropológicas de Freud, Mal-Estar na Civilização, Totem e Tabu, a correlação entre o coletivo e o subjetivo, entre o coletivo e o individual, há um espelhamento. Para Freud, o complexo de Édipo é um herdeiro tanto da castração quanto da
o inconsciente é um herdeiro tanto do complexo de Édipo quanto da reflexo cultural. E quando pensamos nessa cultura que oprime e que apaga, é possível percebermos a dificuldade de tanta gente em se recusar ainda hoje em perceber o que é um ato de racismo. Então, podermos estar aqui evocando pessoas que abriram um caminho nos SEDES, como Miranda e tantas outras, é uma honra para todos nós. E falando dessa correlação, né, entre o racismo, a escravidão e questões da psicanálise, eu trago, né, nessa breve exposição alguns conceitos da Segato, Rita Segato, o Édipo Negro, e Grada Quilomba, Memórias da Plantação. Ambas falam um pouco sobre essa estrutura do complexo de Édipo em uma sociedade racista. O Édipo, que para a psicanálise é algo central, algo constituinte na subjetividade, ele é atravessado profundamente por essa relação escravocrata, racista. Quando pensamos, né, ainda nessa esteira de Quilomba e Segato, o que Alencastro fez em seu grande estudo historiográfico, mostrando que no Brasil Império era comum e cultural que mulheres brancas não amamentassem, fossem elas de classe alta ou baixa, e que esse papel era delegado para as mulheres negras escravizadas que amamentavam e, consequentemente, tinham acabado de ter filhos e eram privadas de cuidar dos seus filhos para criar dos filhos das mães brancas, podemos começar a compreender o complexo de Édipo brasileiro, talvez. O quanto a castração desse complexo de Édipo no Brasil, nessa sociedade racista, não constitui somente a castração ao incesto, mas também a castração racial. E para trazer um trecho da Quilomba, ela diz que a castração do sujeito branco sob os cuidados de uma mãe preta é uma dupla obliteração, em que haverá a castração simbólica do incesto e a castração racial, sendo convertido o amor por essa mãe em uma violência, que substitui a violência que seria dirigida aos pais brancos. Isso eu trago para a gente como uma reflexão, não como um dado posto, não como uma regra imutável, mas para a gente tentar entender os processos de violência que se perpetuam no Brasil. E eu acho que a psicanálise traz essa abertura para pensarmos isso. Quais são esses caminhos, por que se perpetua essa violência? E esses mecanismos acho que podem ir trazendo alguma luz sobre o tema. Estou com tempo. Pensei em citar aqui também Lélia Gonzalez. O racismo é a neurose cultural do Brasil. Por mais que o conceito que ela traz de neurose cultural do racismo não ser o equivalente freudiano de uma neurose, mas é um conceito ampliado para o aspecto social. Ela pensa na ideia do conflito, o conflito de a branquitude ter estruturado toda a sociedade e seus ciclos econômicos pela exploração das pessoas negras, mas ao mesmo tempo não conseguir atribuir a essas pessoas negras o seu devido valor, a sua devida humanidade. Desse conflito surgem culturalmente, se é que podemos falar de forma estendida, as formações de compromisso. Talvez o racismo estrutural seja uma delas. E como foi bem lido no texto, vivenciamos aqui no SEDES também algumas questões como racismo estrutural. Mês após mês, infelizmente, sabemos de episódios. Alguns repercutem, outros nem tanto. Mas servem para nos trazer o alerta de que a luta não acabou. Conquistamos um espaço de fala, e desse espaço de fala precisamos fazer valer a presença e nomear. E a psicanálise se propõe a isso, a partir da escuta, nomear as violências, nomear o que é racismo e contribuir para que quem pratica o racismo entenda que aquilo é racismo e para quem vive o racismo, no papel de ser vitimizado por ele, poder nomear o que é o racismo, se apropriar disso e lutar contra o racismo. E muito obrigado pela oportunidade e seguimos na luta. Essa poesia nasceu da raiva. O racismo destrói, mas a gente é especialista em se reconstruir.
Estamos cansados, seguimos cansados, na luta diária, tentando recuperar o que é nosso e refazer nossa autoestima. Estamos só seguindo o nosso caminho e criando nossas possibilidades, e ainda nos culpam, julgam, acusam de roubo e mimimi. Tiram nossas noites de sono, tiram nossas chances de sonho. Vivemos em constante estado de alerta por querer só existir. A bala tem mira certa, 80 tiros. Nosso corpo é açoitado pela mão branca com a coleira do cachorro e pelas palavras, pelos processos seletivos que a gente não passa, pelas universidades que têm cota, mas não inclui, pelo médico que não nos toca, pelo psicanalista que supõe, mas não nos ouve nem olha. Querem que a gente fale do racismo, ensine sobre o racismo, mas não querem parar de ser racistas. Eles não querem. A branquitude nos adoece e colocam a culpa na gente. O racismo é crime e colocam a algema na gente. Eu olho para o espelho e me pergunto, o que é que tem de errado comigo? E quando a gente consegue se cuidar, quando a gente consegue acessar, quando a gente consegue ocupar, quando a gente prospera, para eles é o completo terror. Se preparem, porque a gente está junto. Vocês vão se virar ainda mais. Estar em ambientes brancos me enfraquece. Estar em ambientes pretos me fortalece. Mas o mundo não é só preto. Bem que eu gostaria de viver em Wakanda. E agora o que eu faço com tudo isso? Boa noite, gente. A minha fala, ela não é acadêmica, mas eu convoco todos vocês a sentirem. O racismo que acontece nas instituições de psicanálise, nos congressos, nas universidades, é um retrato da nossa sociedade. Dito isso, eu quero agradecer primeiramente quem abriu o caminho para a gente poder estar aqui em tempos ainda mais difíceis. Um agradecimento especial a Lucinéia Nicolau Marques, minha veterana de curso e amiga. Fui aluna cotista do curso de psicossomática. Comecei em 2022, período ainda de pandemia. As aulas começaram online e depois foram para o presencial. Quero agradecer ao professor Wagner, que me acolheu no processo de entrevista. Há relatos de outras colegas negras que desde o começo sofrem violência, inclusive nas entrevistas. Essa poesia que eu acabei de ler aqui, eu fiz para os meus colegas, após uma aula sobre questões raciais, onde o meu corpo foi atravessado e eu precisava devolver o que eu senti. E aí, como diz Becky Ellen, preparei poesia de aço na minha siderúrgica. Ler e escrever poesia é uma das formas que encontrei para permanecer viva e criativa, aqui e no mundo. Me doeu quando outra aluna me pediu, neste ano, para ler essa mesma poesia que eu escrevi, e ela me diz, era como se suas palavras, as que eu escrevi, tivessem saído dela. Doeu saber que mais alguém estava sentindo o que eu senti, embora a poesia nos acolhesse. Ela me disse, obrigada por nomear esse sentimento e dar caminho para resistir. Estar aqui é muito ambíguo. Um dos dias mais tristes para mim, porque teve vários, aconteceu em 2023, quando eu sofro racismo na lanchonete. Não foi das funcionárias, tá? Foi no ambiente da lanchonete aqui fora. Demorou para entender que era racismo e quando entendi que era, eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu conto para algumas colegas de sala, meio que tentando entender, e a Andréia, minha amiga que está aqui, sustenta caminhos de como eu ia lidar com aquilo como pessoa institucionalmente.
Faz a ponte para um contato da Cor do Mal-Estar, a Clarissa, que faz a ponte com a professora Marisa Correia da Silva, que entra em contato comigo via WhatsApp, me liga e me acolhe. Marisa mora fora do Brasil, e mesmo à distância foi ela que me acolheu. Nem preciso falar qual é a cor dela, né? Espero um dia poder agradecê-la. Depois disso, eu soube que havia no departamento de psicossomática o grupo com luta e letra. Faço parte desse grupo até hoje, com outros psis engajados na luta antirracista. Ano passado, quando eu estava concluindo o curso, eu me questionei diversas vezes por que aqui no SEDES é tudo tão separado, por departamento, dividido. E, embora eu entenda que são questões institucionais, um dos dias mais esperançosos que vivi aqui foi quando, em um evento neste auditório, outros alunos negros de vários cursos e departamentos estavam aqui. Eu os conheci e a gente se misturou. Na minha turma de psicossomática, só ficou eu de aluna negra, embora o Alessandro e a Jaqueline, alunos que deixaram o curso, sempre permaneceram comigo. Então, nesse dia, foi uma alegria. Outro momento importante foi quando o psicanalista Emiliano Davi fez uma fala aqui também, e eu reclamo baixinho que eu me sentia muito sozinha nas aulas. Quando falo isso, Miranda, que estava do meu lado, me diz: "Você não está mais sozinha." Eu lembro até hoje dela pegando na minha mão e me apresentando para algumas pessoas do coletivo de pessoas negras do SEDES. As primeiras pessoas que eu conheci foi a Maiana e a Emily, que está aqui também, que logo soube que a Maiana era poeta. A gente já começou a trocar poesia, foi muito afetivo esse encontro. E eu agradeço pelo coletivo de pessoas negras ter me deixado permanecer, mesmo eu tendo concluído o curso. Tem uma foto para mostrar como foi esse encontro. Com minha fala, eu quero ressaltar a importância dos vínculos, dos laços, do reconhecimento entre nós, da coletividade, dessa iniciativa muito importante vinda de alunos e funcionários negros do SEDES, mesmo que tenha vindo através da dor. Não posso deixar de agradecer ao coletivo Roda Terapêutica das Pretas, à ONG Casa de Marias, ao meu pessoal de coração da Perifanálise e do Saúde Mental das Periferias, principalmente a Jéssica de Paula, que me ensina que o caminhar é junto. Eu quero fazer um pedido, cara gente branca, a luta por permanência não é só de pessoas negras, eu faço coro aos que meus colegas já disseram aqui. Ano passado eu morri. Nesse lugar tem minhas lágrimas, mas também tem nossa arte, nossas poesias. A gente está junto. Esse ano não morremos mais. Obrigada. Obrigada, Letícia. Vamos continuar com o Rafael, por favor. Boa noite. Estou bem nervoso por estar aqui e eu começo a tremer, então não estou passando mal, só estou nervoso, tá? Hoje foi um dia bonito, mas ao mesmo tempo difícil. Tivemos uma roda de conversa no departamento por conta de uma situação de racismo, e onde o grupo de supervisão conseguiu articular aí 2 encontros para elaborar sobre isso. Esse ano era um ano que eu não queria falar sobre racismo, escolhi não fazer o seminário de racismo porque os meus 3 últimos, muitas vezes eu e alguns outros colegas levantavam essa bola e estava meio que marcado nessa posição, mas no final do ano não tive como fugir. E aí foi isso, e agora estou aqui nessa mesa para compartilhar com vocês um trabalho que eu apresentei na Flapsip e espero que possa contribuir aí para a conversa de hoje.
Vou tentar conciliar aqui o microfone com a minha visão, que eu tenho baixa visão. Vou ver se dá certo, tá? Senão eu tiro o microfone e falo alto. A experiência de um sujeito negro em São Paulo, no divã. Acordar nunca foi simples. Desde pequeno, ouvi que a preguiça é inimiga da vitória e que o fraco não tem espaço e o covarde morre sem tentar. Aprendi logo cedo que a vida era guerra e que a selva de pedra não perdoava os humildes demais. Se for negro, a situação piora. Meu campo de batalha começou no bairro Filhos da Terra, mais conhecido como Pombal. Meu pai, no entanto, insistia: aqui é Jardim Apuanã. O nome oficial lhe parecia uma forma de dignificar aquele conjunto habitacional construído em mutirão na gestão da Luiza Erundina, território conquistado pelo suor dos trabalhadores. Enquanto meus pais ajudavam a erguer as casas do mutirão, eu ficava na creche destinada aos filhos dos trabalhadores. Ali aprendi a gostar de chamate, leão e bolacha de água e sal, sabores que até hoje carregam memória. Enquanto brincava na área aberta, ouvia de longe as reuniões no galpão, vozes firmes, discussões sobre direitos e futuros. Na época eu não entendia, mas aquelas palavras plantaram sementes. Muitos anos depois, já adulto, vivendo no bairro da Luz, em plena pandemia, ouvi da janela uma liderança da ocupação Mauá, orientando os moradores ao microfone. Chorei de emoção. Aquela cena era um eco das vozes do galpão do mutirão. Morávamos no fim da rua, perto das vielas. Vez ou outra, a rota chegava, dando cavalinho de pau, armas apontadas para quem estivesse no murão, onde corria a venda de drogas. Rotina. Ainda assim, foi ali que encontrei a primeira benzendeira. Minha mãe, aflita com alergia nos meus olhos, me levou até ela. Depois da reza, a mulher anunciou: esse rapaz vai ser do povo, vai ajudar muita gente. Eu não entendi. Pensei até que seria padre. Talvez por ser minha única referência de alguém que cuidava de outros sem ser da família. A fé em casa tinha dois lados. De um, as benzendeiras e os sinais de proteção. Do outro, o catolicismo, que buscava limpar o que era considerado inapropriado. Vi até meus pais jogarem fora imagens, estátuas e cabeças de alhos usadas contra o mal-olhado. Aprendi que a espiritualidade também era território de disputa. Alguns anos depois, minha família começou a ascender financeiramente. Descemos um morro rumo ao centro do Jaçanã. Ali havia escola pública considerada boa, hospital próximo, mercado grande. Para minha família, era um lugar mais organizado, mais seguro. Eu crescia, mas crescia num sistema que me ensinava a negar parte de mim. A escola quase não falava de indígenas e africanos. Quando falava, era sempre lugares ruins, com pouco valor ou poder. A mídia, a vizinhança, a igreja reforçavam imagens de inferioridade e selvageria. Passei anos acreditando que a África era um país, castigado por Deus, que os indígenas viviam apenas nos livros, que os negros só sabiam cantar, jogar bola ou lutar capoeira. O rap abriu brechas. Enquanto minha família queria que eu ouvisse o que tocava nas rádios ou nos centros comprados, era a música da rua que me interessava. Racionais MCs me instigavam, me ensinavam a ler a realidade. Quando eu vi que o dinheiro tira o homem da miséria, mas não arranca de dentro a favela, entendi que a minha história não cabia nos discursos fáceis. Mas o reconhecimento não veio sem choque. Aos 13 anos, ouvi da professora branca, loira, alta: eu não vou mais me estressar com vocês. Vou continuar recebendo meu salário, pagando escola particular para meus filhos, viajando nas férias. E vocês vão continuar aqui, miseráveis, como os pais de vocês. O silêncio da sala ainda ecoa.
Anos depois, já office boy, uma viatura me encostou na calçada da Avenida Pacaembu, revólver em punho, mandando largar a mochila. Dentro dela só havia marmita, caderno e caneta. Procedimento padrão. Em casa, meus pais disseram: que absurdo, filho, mas também essa roupa não te ajuda. Entre o choque e a culpa, percebi, não era branco, mas não era preto. Vivia no limbo, atravessando pontes, ora tentando me embranquecer para caber no espaço de suposta vantagem, ora me enegrecendo para buscar força e autoria. Muitas vezes ficava no meio, sem saber se seguia pela Pacaembu ou pelo Jaçanã. Foi na pós-graduação e na análise que pude dar nomes ao que eu vivia. Racismo, violência de classe, preconceitos adormecidos em mim e que também me atravessavam. Entendi que minha história não era individual, mas parte de algo maior. Hoje, já nas casas dos 30, morando no centro e circulando por bairros elitizados de São Paulo, ainda me sinto estrangeiro, mas de um jeito diferente. Orgulhar-me das marcas e heranças tem me ajudado. Na análise, não só falo dos meus pais terrenos, mas também dos meus espirituais, Oxum e Obaluaí. Falo da minha relação com o candomblé, dos diferentes territórios que ocupo e de como as diferenças de corpos marcam experiências específicas. Minha família é minha família. Minha história é feita de margens, pontes, vielas, descidas, subidas e avenidas, de viaturas e bezendeiras, de memórias que tentaram me negar, de vozes que me devolveram a força. E algo assim, entre silêncio e a rima, entre a violência e a fé, entre a dor e a palavra, entre a sombra do negro drama e a luz do povo que resiste. Por uma clínica psicanalítica política. Inicio com esse testemunho da minha vida para compartilhar o quanto meus 2 processos de análise foram e são importantes para resistir ao processo de branqueamento. Acredito que isso só foi possível porque tanto o meu primeiro analista quanto o analista atual têm um letramento racial. Antes de entrar diretamente na questão da racialidade, considero importante trazer o significado de 2 conceitos, ilusão e delírio. Se confundidos no site analítico, podem convocar manejos selvagens. Em O Futuro de uma Ilusão, Freud define a ilusão como uma crença derivada do desejo, não necessariamente falsa, mas sustentada pelo anseio inconsciente. Já o delírio é a contradição da realidade. Em Neurose e Psicose, Freud afirma que se trata de uma reconstrução da realidade psíquica após o colapso da relação com o mundo externo. Assim, a ilusão remete ao campo do compartilhável, crenças culturais e sociais, enquanto o delírio diz respeito a uma invenção subjetiva, muitas vezes solitária, que busca recompor a realidade. Mas, afinal, quais realidades são compartilháveis? Ferenczi, ao valorizar a ternura e a confiança no set, abre espaço para pensarmos como ilusões e delírios não são apenas conceitos diagnósticos, mas formas de endereçamento ao outro, que exigem do analista a capacidade de acolher excesso, fragilidade e invenção. Ferenczi lembra, devemos não só aprender a adivinhar a partir das associações dos doentes, as coisas agradáveis do passado, mas também obriga-nos muito mais adivinhar as críticas recalcadas ou reprimidas que são endereçadas. Esse trecho me marcou porque me fez pensar na transferência tanto com o meu ex-analista, que é branco, quanto com o atual, também branco. Em ambos os casos, pude elaborar situações duríssimas vividas com essa raça. Para muitos de nós negros, como aponta Frantz Fanon, o olhar branco constrói fantasias de inferioridade e hipersexualização, nos forçando a reorganizar a subjetividade em condições alienantes. No Brasil, como mostra Souza, o desejo de embranquecimento pode operar como ilusão de aceitação social. Entretanto, a frustração constante desse desejo empurra o sujeito para a experiência de delírio, seja pela via da autonegação, seja pelo adoecimento psíquico. Souza nos alerta:
O negro que elege o branco como ideal de ego engendra si mesmo uma ferida narcísica, grave e dilacerante, que, como condição de cura, demanda ao negro a construção de um outro ideal do ego. Um novo ideal do ego que lhe configure um rosto próprio, que encarne seus valores e interesses, que tenha como referência a perspectiva à história, um ideal construído através da militância política, lugar privilegiado de construção transformadora da história. No set analítico, essas dimensões emergem de uma forma singular. O homem negro pode chegar ao divã atravessado pela ilusão de que o amor branco, o trabalho ou o consumo lhe garantirão reconhecimento pleno, ou tomado por uma vivência, delírios de perseguição e rejeição, ligados a sua experiência singular diante dos efeitos da realidade social. Aqui, a questão crucial é: quem pode escutar esses sujeitos? Como lembra Bell Hooks, o amor e a escuta crítica exigem reconhecimento das estruturas de opressão. O risco, quando não há esse reconhecimento ou letramento, é que as analistas reproduzem no consultório a mesma surdez social diante da experiência do sujeito negro. É nesse ponto que a Ayush propõe pensar uma clínica capaz de construir operadores teóricos e técnicos que reproduzam as especificidades locais, no caso brasileiro, as marcas coloniais e raciais que atravessam os corpos. A experiência urbana em São Paulo pode mascarar muitas violências. Mano Brown, em suas letras, denuncia tanto a ilusão do consumo e da ascensão social, quanto o delírio de uma cidade que, ao mesmo tempo e que vende sonhos, reproduz exclusões. A psicanálise, ao dialogar com a sua produção cultural, pode ampliar seus instrumentos de escola e legitimar formas de anunciação de que não cabem nos códigos tradicionais. Articular ilusão e delírio à experiência do homem negro em São Paulo exige que analistas reconheçam a complexa trama entre psíquico e social. A clínica não pode se limitar a traduzir o sofrimento em termos individuais, mas precisa sustentar uma escuta que reconheça a alienação produzida pelo racismo estrutural. O desafio é construir operadores teóricos e técnicos que favoreçam processos de desalienação, seja no campo do amor, da sexualidade ou da vida social, aproximando-se de que Lacan chamou de ato analítico, um gesto que rompe ilusões imaginárias e possibilita ao sujeito inventar novas formas de habitar o mundo. Ayush propõe a noção de racial infantil, articulando teoria do Attila Mbembe sobre o inconsciente racial e o devir negro do mundo. Parte da ideia de que o negro foi historicamente transformado em objeto, mercadoria e corpo descartável, e que essa figura permanece central na economia simbólica e material da sociedade contemporânea. Assim como o sexual infantil foi pensado por Freud como base do inconsciente, o racial infantil seria uma camada constitutiva do inconsciente, marcada pela invisibilização e pelo constante apagamento da raça. Esse processo opera por formas discursivas que naturalizam hierarquias e mantêm a lógica extrativista e colonial nas relações sociais. A raça constantemente apagada ou denegada constitui base de violência simbólica e material que molda relações de prazer, desejo, exclusão e sobrevivência. Ayush propõe pensar a resistência em psicanálise. Tradicionalmente, a psicanálise pós-freudiana entendeu a resistência como algo pertencente analisando, a ser superado para alcançar a cura. Está acabando, pessoal. Freud e Lacan a ligavam ao recalque, ao eu e ao ideal do eu. Porém, o autor propõe que a resistência não seja apenas obstáculo, mas também força ativa de subjetivação e agência política, inspirada em Mbembe. Sugere que resistir é recusar a desqualificação, escapar da ordem colonial e inventar modos de existência para além da branquitude hegemônica, transformando a análise em prática também política, como já apontava Neuza Santos. Ouvir esse racial infantil é criar espaços para
para que o sujeito possa se posicionar contra a lógica colonial e racista é tarefa analítica. Muitos analistas classificam como resistência o fato de pacientes negras denunciarem injustiças sociais e o racismo, tratando essas falas como repetitivas ou fixações. Mas isso expressa uma realidade psíquica e social de opressão. Aqui, a resistência também pode partir da analista, especialmente quando esta não escuta adequadamente as denúncias de racismo. A escuta analítica precisa se abrir para a denúncia do racismo, sem patologizá-lo. A resistência dos sujeitos racializados é parte de uma longa história de luta contra a escravidão e a dominação racial. Quilombos, fugas e revoltas. Essa resistência coletiva é paradigma político de emancipação e crítica à democracia racial brasileira. A Ayush compartilha nos últimos anos que cresce a ideia de situadas, profissionais que assumem suas posições em relação ao gênero, raça, sexualidade, classe, etc. A escuta analítica neutra, sem posicionamento, tende a reproduzir violência simbólica. Uma analista situada, reconhece sua implicação, sem se esconder em uma falsa universalidade. Inspirado em Judith Butler, Ayush propõe romper com a melancolia ligada à impossibilidade de reconhecimento social dos sujeitos racializados. A psicanálise deve abrir espaço para que o inconsciente apareça também como efeito das hierarquias raciais. A resistência não é só negação, mas também criação, possibilidade de reinvenção subjetiva e social. Resistir é encontrar maneiras de não ser governado pelas tecnologias de poder, ou analisando, ao resistir, pode transformar a análise em espaço de invenção, e não apenas de submissão e norma. Assim, ao integrar Freud, Fanon, Neuza Santos, Bell Hooks, Ayush, Mano Brown e outros, delineia-se a possibilidade de uma clínica política capaz de enfrentar as ilusões e delírios que cercam o homem negro e, ao mesmo tempo, abrir espaço para novas formas de existência e resistência. Obrigada, Rafa. Passo a palavra agora para o Jairo. Jairo, por favor. Boa noite. Eu me chamo Jairo, eu sou filho da Tereza e minha mãe é uma mulher baiana que aos 13 anos de idade foi colocada em cativeiro e escrava sexual até os seus 19, quando o homem que a escravizou morreu de câncer e ela aos 19 estava liberta e analfabeta. Eu nasci passando fome. E eu sou a prova de que a educação é capaz de mudar uma história. E se hoje eu tenho uma vida razoavelmente confortável e infinitamente melhor do que a vida que minha mãe teve, é porque eu tive acesso à educação. E lutei muito, mas muito mesmo, para conseguir chegar até onde eu cheguei. Que ainda não é muito. E pela primeira vez eu não tenho vergonha do quanto eu estudei. Porque aqui eu faço minha 6ª pós-graduação e eu tenho 2 graduações, mas não porque eu sou incrível, é porque eu morro de medo de ficar desempregado e não ter o que comer. E isso é a realidade de muita gente do meu povo, como alguns de vocês. Eu fiz uma carta pequena, eu escrevi um texto de 7 páginas sobre a psicanálise de Freud e a educação freiriana. E pensei uma maneira de trazer aquele texto para cá de forma breve. Pedi para uma colega que não está mais aqui, eu também não perguntei o nome dela, ler antes, porque eu morro de medo de ser indócil. Normalmente esperam que sejamos dóceis. E às vezes eu percebo que eu não sou, mas é sem querer, enfim. Mas ela falou que está ok. Fabiana, o nome dela é Fabiana.
Eu tenho ceratocone, assim como ele, e também não enxergo bem, por isso que eu deixei com letras bem grandes, mas é pequenininho, é só uma página. Prezados, prezadas psicanalistas, educadores e militantes da alma, dirijo-me a vocês neste encontro de mentes que ousam mergulhar nas profundezas do ser, para lançar um desafio que arde em nossa realidade, a escola. O palco onde o futuro é ensaiado está repleta de sintomas. Não são meros desvios de conduta, mas sim o grito silencioso de uma juventude oprimida, cuja dor psíquica se manifesta no isolamento, no desinteresse e na resistência. O artigo que escrevi é um manifesto que rasga o véu da neutralidade pedagógica. Ele nos força a encarar a verdade brutal. O racismo estrutural, a violência simbólica não são abstrações sociológicas. São forças que operam também no aparelho psíquico, gerando conflitos que a repressão tenta em vão silenciar. O sintoma, essa formação de compromisso freudiana, é a prova viva de que o inconsciente da sociedade está em guerra com o desejo de existir plenamente dos nossos jovens. E lembra aqui da música Esmalha, do Emicida. Às vezes eu fico cansado de sempre chutar a bola na trave. E trago uma frase da Conceição Evaristo que eu carrego na alma, que é: eles combinaram de nos matar, mas a gente combinamos de não morrer. E foi vivendo em comunidade, nos ajudando, que a gente conseguiu sobreviver por quase 500 anos, né? O que é o desinteresse de um estudante negro, se não um sintoma do apagamento cultural imposto por um currículo eurocentrado? Eu lembro de um livro do Eduardo Galeano, que é o meu favorito, que é o livro dos abraços. Fico muito triste, ele quase foi brasileiro, né? E tem uma parte do livro que ele diz que está escrito, né, que para o europeu eles fazem arte, o latino ele faz artesanato. Né? Quantas vezes a gente é enxergado como subcategoria de ser humano? O que é o silêncio, se não a repetição de um padrão de proteção contra o medo do julgamento e da humilhação? A psicanálise nos ensina que a repetição é a busca desesperada por uma reelaboração que nunca se concretiza. E é aqui que reside a nossa responsabilidade ética e política. Eu sou da educação. Esse texto é sobre educação. Não podemos mais nos contentar em ser meros transmissores de conteúdo. A pedagogia freiriana, com seu chamado ao diálogo e à problematização, emerge como um caminho capaz de transformar a sala de aula em um espaço de escuta e acolhimento. O professor, especialmente o professor negro letrado, pode ser o agente que, com força ancestral, empodera o direito de existir, curando o medo e fortalecendo a cultura. A educação que praticamos deve ser um ato de libertação psíquica e social. Devemos tematizar a realidade do povo preto, valorizar suas vivências, sobretudo, problematizar as estruturas que geram sofrimento. É preciso transformar a repetição patológica do sintoma em um processo de crescimento e emancipação. Conclamo a todos que a psicanálise desça do divã e ocupe as trincheiras da educação, que a escuta se torne a ferramenta mais potente contra a opressão, que a escola seja finalmente o lugar onde a juventude negra, em sua pluralidade de dor, possa coexistir sem pedir permissão. A luta pela humanização é a luta de todos nós. Que tenhamos a coragem de desvendar os sintomas do sofrimento e a firmeza para libertar o sujeito, com a urgência de quem sabe que a cura começa na consciência. Obrigado. Uau, né, gente? Obrigada aos colegas
né? Eu estou emocionada com a fala de vocês, todas elas muito especiais. Nesse momento, né, a gente queria abrir para conversar com quem está aqui, quem se dispôs a estar aqui e trocar conosco, trocar com essa experiência e com os conhecimentos que nós podemos apresentar aqui nesse momento. Quem quiser falar, levanta a mão, né, se apresenta. Eu posso levar o microfone, ou alguém leva? Alguém gostaria de começar? Meu nome é Margarete Marques, eu pertenço a esse coletivo e fiquei encantada com todas as falas, mas eu quero agradecer em especial quando o colega diz que, além do Novembro Negro, seria o Novembro Indígena, porque eu descendo de indígenas, né, e estou nesse coletivo porque eu sinto força nesse coletivo. E acredito que a diversidade está dentro desse coletivo. Obrigada. Alguém mais gostaria de pedir a palavra? Alguma questão também direcionada para a mesa? Eu sou Denise Cardellini, membro do Departamento de Psicanálise, né? E eu quero agradecer o fato do coletivo vir aqui, né? Estar aqui no auditório do SEDES, tão bem representado, com falas tão, vamos dizer, intensas, né? Porque vocês não trazem só a teoria, trazem as experiências de vida, né? E que mostra as dificuldades, os desafios, mas é isso, né? Vocês agora estão aqui, né? Eu acho que o SEDES está abrindo, está tendo muitos espaços para discussões, não é? Tensões também. Eu participei da roda do grupo de acolhimento e permanência 2 vezes, e eu achei, eu até falei com a Maiana aí, um espaço muito potente, muito vivo, porque estavam lá pessoas brancas, pretas, e puderam conversar. Eu acho que isso, essa abertura para o diálogo, né? Então, eu queria, assim, uma questão que eu queria trazer, porque eu acho que vocês estão se apresentando, e isso é importante, porque antes eu nem sabia, eu sabia que tinha um coletivo de pessoas negras, mas quem eram essas pessoas, né? Hoje vocês estão aqui. Se vocês, vamos dizer, apostam, né, de ter vários espaços aqui dentro dessa instituição, e isso possa criar, que você inclusive falou, né, de criação, não ficar também, vamos dizer, em situações tristes, só falando das dores, das feridas, né? Mas poder trazer a arte. Eu acho que foi importante isso, essa exposição também com poesia, trazendo, né, vamos dizer, a dor também em poesia, como a literatura, Conceição Evaristo, Carolina de Jesus, que traz toda uma, vamos dizer, uma violência que a gente vê,
porque elas trazem aquela situação até as crianças e adultos que vivem naqueles territórios, né? Mas eu penso que é isso que eu queria estar lançando para vocês. Como que vocês estão vendo o futuro aí, não é? Aqui dentro dessa instituição? Obrigada. Eu vou passar a palavra para a mesa, mas queria só dizer uma coisa, né? Eu acho que a gente colocou uma semente no chão e essa semente está em desenvolvimento. Eu acho que ela apontou aí hoje, né? Se mostrou assim uma pontinha verde, assim talvez uma folhinha, sabe? E é como eu enxergo, é como eu poderia responder a tua pergunta, mas passo para os colegas, né? Foi feita para a mesa. Bom, eu penso que, conforme até foi lido no texto, para a gente é muito importante assegurar a permanência deste coletivo, sendo um espaço exclusivo, né, de pessoas negras e com a chegada, inclusive, de pessoas indígenas. Porque os demais espaços de encontros entre pessoas negras e brancas, eles já existem nesse instituto, né? Acho que o próprio dispositivo do aquilombamento é este espaço. E os outros espaços que já estão dados, né? Porque o SEDES aqui, hegemonicamente, é branco. Então, para a gente é fundamental esse espaço do coletivo, entendendo não como espaço de segregação, mas um espaço que a gente, como foi dito, se sinta seguro para poder trocar sobre a nossa, inclusive, permanência aqui dentro, né? E a gente está pensando ainda se a gente vai institucionalizar o coletivo, vai formalizar. Acho que, para isso acontecer, é preciso que a gente entenda como é que essa instituição funciona, porque acho que é uma grande questão, né? A gente, quanto, eu vou chamar assim, alunos do SEDES ou psicanalistas em formação, para a gente também ainda é muito confuso entender a estrutura desse instituto, né? São muitos departamentos, tem algumas divisões, então, para a gente compreender que lugar o coletivo poderia se colocar nessa instituição, falando de forma institucional, é preciso primeiro conhecer essa estrutura, mas acho que isso não impede, não tem impedido que o coletivo dê continuidade como espaço de troca entre os nossos. Agora, o futuro do coletivo, né, a gente fica aqui no desejo de que novos alunos, novos psicanalistas em formação cheguem aqui no SEDES e possam agregar, porque a gente entende que a gente não vai estar aqui para sempre, né? Então, outros vão chegar e que esse espaço permaneça, até mesmo para os funcionários terceirizados, porque a gente tem falado muito aqui, né, das violências que têm acontecido nas aulas, das violências que têm acontecido no espaço de formação, mas pouco se fala das violências que certamente acontecem com a equipe que trabalha aqui, né? Então, acho que esse coletivo, ele também é esse espaço. Não sei se eu consegui responder, mas está aberto aí para os demais. A única coisa que eu queria contribuir é que eu penso da seguinte forma: às vezes eu me vejo me desdobrando em 1000 para conseguir dar conta de um monte de coisa, né? E demorei muito para aprender que eu tento salvar o mundo porque eu não consegui salvar minha mãe, né? Mas nós que estamos aqui, eu acho que é muito importante todos termos a consciência de que quando houver qualquer movimento, a gente tem que dar um jeito de estar, a gente tem que dar um jeito de ocupar, a gente não ocupa sem estar presente, sabe? A gente precisa se doar, se desdobrar às vezes um pouco, mas a transformação não vai acontecer com meia dúzia de gato pingado. A gente precisa fazer volume, a gente precisa fazer barulho, a gente precisa cutucar, se coçar, sabe? Eu só temo pela apatia, porque se não tiver apatia, se tem uma coisa que o nosso povo aprendeu, é fazer coisa coletiva. A gente existe por isso.
colocação ou uma contribuição, por favor. Oi, boa noite. Meu nome é Andréia. Acho que eu queria, antes de mais nada, acho que falar que eu fiquei muito tocada assim com a mesa, né? E nossa, primeiro eu queria parabenizar, acho que todo mundo, né? Fiquei pensando por estar ocupando essa mesa aqui desse auditório, que eu acho que é um auditório que para mim acho que sempre evoca falas super intelectuais, né, acadêmicas, e que é importante que vocês estão aí trazendo, acho que uma fala que traz recortes ou apontamentos teóricos, mas também traz muita vida, traz muito afeto, né? Eu acho que até fico pensando quanto é isso, né? Acho que sustentar esse coletivo num espaço que é tão difícil, né? Assim, acho que com todos os atravessamentos daqui do SEDES, que reproduzem, enfim, tantas violências aí que vocês vão passando na vida, né? Acho que é sustentar. Eu fico sempre pensando aquilo que a gente não escuta, aquilo que a gente, nós pessoas brancas, né? Assim, não escuta, vai invisibilizando e que vai naturalizando. É isso, né? A ocupação desses espaços. E acho que faz todo sentido. Acho que pensar em vocês e também acho que numa fala, acho que é algo que ficou muito para mim da mesa, né? Acho que é pensando o quanto é isso, né? É preciso repensar as estruturas de uma certa forma, né? Porque é isso, o quanto combate o racismo não é um combate das pessoas negras, é de todos. E como que a gente se implica nessa luta, acho que poder repensar próprias estruturas institucionais, né? Eu fico sempre com essa questão, né? Como é que a gente questiona a hegemonia que também está dada nas instituições para além dos coletivos, né? Mas, enfim, só trazendo tudo isso. Mas queria que vocês contassem um pouco como é que vocês pensaram o título. Acho que eu fiquei tomada por isso, na verdade, por um aquilombamento afetivo. E acho que queria perguntar para vocês do lugar dos afetos, assim, né? Porque isso não é do lugar da intelectualidade, acho que até como uma marca colonial, mas é dos afetos aí que podem mover, construir, criar, enfim. Queria que vocês contassem um pouco desse título. Parabéns. Tá certo, obrigada. Vamos fazer em blocos, né? Mais de 3, e aí a gente passa para a mesa. Boa noite para todo mundo. Eu estou um pouco rouca. E eu queria dizer que essa semana eu fiquei muito tocada, porque lá no curso de psicanálise a gente teve 2 rodas de conversa entre comissão de reparação, alunos e professores, 2 momentos muito importantes para a gente falar do racismo institucional, né? Acho que tem algo novo acontecendo, importante, e coincidiu justamente com essa apresentação do coletivo, a mesa, a exposição. E eu fiquei extremamente tocada também com essa mesa e fiquei pensando, uma é que o coletivo negro, ele transversaliza no SEDES, né? Alunos, funcionários, professores tem poucos, negros, né? Todos os cursos, interessante isso, né? Que é o coletivo negro que faz esse corte transversal importante e acho que fala dessa ancestralidade, né? Da importância da vida coletiva, né? E de estar junto com os outros, né? E também acho muito importante que, assim, tanto nas rodas quanto aqui, a palavra tomada, né? E então eu fiquei muito, não sei dizer mais, sensibilizada com as falas. E eu gostaria até de ler de novo, né? Acho que vocês deviam publicar essa mesa. Acho que para a comunidade poder escutar essas falas é importante, né? E
Acho que é isso. Parabenizar todos do coletivo. Acho que eu queria, sobretudo, assim, saudar a forma como vocês... Bom, esse acontecimento, acho que eu também participei da roda hoje, acho que é um dia que mobilizou muitas coisas em todos nós, mas saudar a maneira como vocês, individualmente e coletivamente, acho que pensaram nas exposições de vocês, que foi compartilhar a experiência, o trajeto, né, assim, a trajetória de vocês. E dizer do efeito que isso tem, posso dizer em mim, que é de conhecer algo que, por um tipo de racismo que eu carrego, não tenho, às vezes, coragem de perguntar, não tenho a iniciativa de perguntar, me pergunto, né, um pouco como provoca a Isildinha, né, como é que isso age em mim, mas essa escolha de vocês de contarem os trajetos, as trajetórias, os caminhos, as análises, coletivamente, assim, vai compondo a possibilidade da gente construir essa alteridade mais horizontal, né? Ainda que as experiências sejam muito diversas, né? Falando do privilégio que eu, enfim, tenho, né? Pela minha passabilidade, pela minha condição pessoal, esse lugar de alteridade, essa troca, essa condição de assistir ou escutar os trajetos, né, as trajetórias, muitas vezes muito violentas, né, e como a performance, né, posso chamar de performance da poeta da mesa, são duas poetas na mesa, né, não sei se mais vocês também são, acho que nos tocam, nos atravessam assim para além das palavras, né, então acho que saudar essa escolha e agradecer por vocês terem trazido. Eu acho que isso humaniza, acho que a gente não só nesse lado, mas a gente muitas vezes não revela, né, essa questão pessoal por vários motivos, mas nesse espaço me pareceu muito importante que vocês contassem, né, desde a Elaine, mas cada um de vocês, como é que as experiências aqui e nos processos de formação e na circulação de vocês nesse espaço, como é que vocês sentem isso, né, individualmente, porque é isso, não são os negros nos SEDs, né? É cada um de vocês com as experiências de cada um de vocês. Então, era mais... me estendi, mas era para saudar essa escolha que vocês fizeram, que eu achei muito, muito importante e me tocou bastante. Parabéns. Obrigada, Paula. Eu passo a palavra para a mesa. Bom, acho que a questão que ficou é sobre o título do evento, né? Globamento afetivo. Acho que... Oi? Está desligado? Está ouvindo? Tá bem. Alô? A questão que permaneceu, né, da colega, sobre o título do evento, Globamento afetivo, tem a ver muito com isso que nós estamos compartilhando aqui, né? De termos as nossas feridas, nossas histórias, e dentro de um ambiente que tende a segregar e tende a não pensar no racismo, né, haver um espaço de acolhimento, onde os afetos, sejam quais forem, possam ser ditos, nomeados, circulados. Então, parte um pouco dessa ideia, né, de um sentido quase coloquial mesmo do afeto, até acho que fugindo da psicanálise, o afeto no sentido de um acolhimento mesmo. E é muito isso que acontece, o coletivo como uma medida de permanência, né? Falamos muito sobre pautas de inclusão, temos que falar também nas pautas de permanência e coletivizar, ter um espaço para podermos compartilhar as vivências, as dores, as alegrias, as conquistas, é uma forma de afeto, uma forma de permanência. Então, foi para pontuar essa característica do coletivo. Fiquei pensando agora que também um afeto que precisa ser acolhido, e que hoje eu falei assim, nossa, que curioso, né? Nós, psicanalistas, temos dificuldade de lidar com isso, que é com o mal-estar. Como que a gente acolhe isso, como que a gente sustenta esse mal-estar, porque o mal-estar também pode gerar, né, transformação, e é necessário, porque às vezes a gente não vai encontrar uma resposta, uma saída, e a gente vai ter que lidar com essa situação desagradável e deixar o tempo, né, e pensar em estratégia. Então, acho que
esse afeto também precisa ser acolhido, né, entre nós. Até mesmo para a gente caber a diferença, né? Que tem uma música assim que esqueci o nome do cantor, que fala: os pretos estão se amando naquelas. Isso. Tem desencontro, né? Então, que esse desencontro também seja produção. Acho importante dizer que afeto, sensibilidade não estão separados da psicanálise, né? Dessa ciência, e poder nomear isso, né, como um aquilombamento afetivo. A poesia de Conceição Evaristo tem muito a dizer sobre a psicanálise que a gente faz. Quando a gente anda nos territórios, nas favelas, nas periferias, a gente vê as mazelas, mas eu acho que eu costumo dizer muito isso em todo lugar que eu vou, atendendo mulheres da periferia, do Jardim La Pena, é que eu me recuso a ver só violência e dor. Eu vejo poesia nelas e eu devolvo poesia para elas. Muitas vezes elas não conseguem ver essa poesia. E eu acho que a gente está ali também para dizer dessa poesia, que pode ser a poesia de Sérgio Vaz, pode ser a poesia de Emicida, pode ser a poesia do Rincon. Rap é poesia, ritmo e poesia. Então, o que a gente está vendo nas pessoas negras, né? O que a gente está ouvindo das pessoas negras? Acho que são histórias individuais e não tem como separar, né, a ciência, a sensibilidade, né? Acho que o colega falou um pouco dos artistas e do artesanato, né? Em todo momento, eu e a Maiana estamos chamando todo mundo que colocou uma poesia, uma fotografia, uma pintura de artistas. Minha avó, ela tem até a 4ª série, ela que me ensinou a fazer poesia com agulha e linha. Ela nunca pisou aqui, gostaria de trazê-la em um momento aqui. Mas ela vem aqui através de mim, assim como a gente traz os nossos também através da gente. E como eu quero que a minha sobrinha, a Sara, que está com 13 anos, não passe pelas coisas que a gente está passando aqui. Também são pelos que estão vindo que a gente está aqui, né? E isso é aquilombamento afetivo também. É não pensar só na gente, mas é pensar em quem veio antes e quem está vindo também. Mais uma pergunta? Vamos fazer um último bloco de perguntas, aí a gente passa a palavra para a mesa e a gente faz o encerramento, tá bom? Okay. Queria só, antes de passar a palavra, agradecer o Rafael Figueiredo, né, que está aqui fazendo a nossa cobertura. Estamos nos sentindo muito especiais. Obrigada. Boa noite, eu me chamo Sônia, eu me formei já aqui no SEDES como arte-terapeuta, sou educadora de formação, arte-educadora e a transição de carreira agora com a arte-terapia. Mas eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer ao coletivo de pessoas pretas, que nós conhecemos também aqui no evento, aqui no auditório. Fiquei muito feliz no momento onde eu pude participar e ver que tinha tantas pessoas que pensavam como nós, também estou com meus colegas da arte-terapia e os colegas aqui. E foi muito bacana para nós termos participado de uma conversa aqui também, um aquilombamento, né? E bacana agora o que aconteceu agora nesse Novembro Negro, né? De nós nos juntarmos. Eu estava na comissão juntamente com os colegas e com alguns colegas que estão na mesa, tratando, né, das questões de organização daqui, bem corrido, muita coisa muito burocrática para fazer, horas e horas e horas nossas conversando com muitas pessoas, e de repente sai, né? De repente estamos aqui, e aí agradecer mesmo a Maiane, o Pedro, tantas pessoas que nos ajudaram, a gente como é que faz, né? Pessoas que já tinham uma sacada de como entrar nesse meandro tão complicado, né? Que é essa estrutura de pedir as coisas, de organizar, não é fácil, mas nós conseguimos. E aí também, além de agradecer, convidar para amanhã, dando continuidade ao Novembro Negro, amanhã nós estaremos, o pessoal de arte-terapia, numa roda de conversa, com uma pessoa muito interessante também, uma pessoa mais velha, o Rafael, que é uma pessoa histórica dentro do Movimento Negro Unificado, do CONEM, e vai bater um papo com a gente bem bacana. E depois, todos nós vamos estar num workshop de falar sobre os
carimbos sobre os adinkras, né? Com a filosofia africana que está na mesa, o adinkras está na mesa, esse tecido maravilhoso que está aí, e está estampado os adinkras, grande quantidade deles. Estou bem contente, já tirei várias fotos aqui. Ele está aqui, está meio que no ar aqui, contemplando essa atividade tão bacana. E no sábado também tem uma construção de instrumento musical africano, com a Afroju, com uma menina muito bacana, e vai dançar, vai construir um pandeiro, vai ser um momento bem bacana. Mas aí eu tenho uma pergunta também, depois se a Vanessa quiser complementar, eu passo aqui para a minha colega. Uma pergunta sobre essa questão, como é que vocês acham que a questão da resistência, né, com os movimentos negros coletivos, porque aqui é um coletivo negro, como essa resistência pode contribuir para que possa existir democracia de fato no nosso país? Porque a gente vem falar, a democracia agora está mais fortalecida, e a gente anda na rua e vê tanta coisa em várias instituições, e a gente fala, não está, porque se nós não estamos incluídos, que democracia que a gente não está incluído, né? Se pega qualquer dado estatístico, né, nós negros não estamos, né? Então está na escala embaixo, né, nas empresas, nas decisões, na questão política. Então, qualquer dado que você pegue e abrisse agora, nós estamos muito abaixo, muito aquém. Então, tem democracia? Como que é essa democracia? Então, como vocês acham, um movimento como esse contribui de que forma à democracia, a uma abertura? Então, acho que trazer um pouco para o ambiente até mais para além dos SEDES, mas com a prática, ela está ligada uma coisa com a outra. Como vocês veem a democracia e a relação com os movimentos e coletivos pretos? Bom, boa noite. Eu sou a Reine. Ultimamente tenho me apresentado como mãe do Zuri. Tem 1 ano e 2 meses. E esses espaços têm me ajudado a relembrar o que eu sou mais além de mãe do Zuri, porque o Zuri tomou muitas coisas da minha vida. E voltei para esta escola para fazer um curso sobre trauma e criatividade. Encerro esse curso prestigiando essa mesa, né? Com esperança de que é possível criar meu filho, criar coletivos, criar espaços como esse dentro dos SEDES e dentro de onde a gente desejar, quiser e alçar. Não sem angústia, não sem mal-estar, mas que lindo, né? Relembro minha mãe, Dona Rose, que está lá na Vila Ema, na Zona Leste, cuidando do Zuri, para eu poder estar aqui, né? E obrigada por vocês me darem esperança do meu filho, que é um carioca, ele ainda tem mais essa qualidade, poder ocupar esses espaços, se ele quiser, espero que ele não queira, que ele possa ser outras coisas, mas se ele quiser, que ele encontre lugares de afeto, de acolhimento, de tensionamentos também, né? Porque a vida é feita disso. É isso. Falo como uma periférica que só se autorizou a dizer todas essas meia dúzia de palavras aqui, porque encontra neste auditório e nessa mesa colegas, amigos de luta. Como é bom chegar nos SEDES e ver a Letícia, ver você. Porque isso não acontecia, né? Então, está acontecendo. Dá uma esperancinha no coração. Um medo também, né? Porque é uma baita responsa. Mas é isso. Vocês estão me dando vontade de estar aqui, gente. Olha só. Não tenho perguntas, era isso mesmo. Parabenizar, foi lindo. Saio daqui afetada e esperançada. Eu vou ter que complementar essa fala incrível, que eu acho que, pelo menos para mim, eu sempre fico pensando nesse lugar de fala,
né? Como a gente se autoriza a falar nos espaços, né? Sempre esse lugar de ela é intelectual demais, eu não sei falar, como eu me posiciono. E aqui a sensação é de querer escutar a história de cada um, como cada um se expressou de uma forma muito individual, seja falar da história do coletivo, seja falar de histórias pessoais, seja falar de um lugar de poesia, e da gente lembrar que a intelectualidade está aí também, né? Nas nossas vivências, nas nossas experiências, nas nossas trocas, no afeto que permeia tudo isso, né? Então, eu fico com essa sensação boa, assim, de lembrar que essas trocas também são trocas possíveis, né? Para a gente se lembrar que a gente está em espaços de intelectualidade, a gente está aprendendo, mas que o afeto também é muito importante, né? Então, conseguir chegar nesse auditório e ver todo mundo se entrosando ali fora mesmo, né? No início ali da abertura, todo mundo junto conversando, já dá um outro tom, né? Então, acho que a gente também pensar nesses lugares de afeto como muito importante para a gente ocupar nos espaços. Esse é o lugar da coragem, né? Quando a gente vai falar sobre as nossas histórias, isso dá um tom de que a gente se sente confortável, né? Para falar sobre isso com pessoas seguras. Então, é isso, para complementar. Para a gente finalizar, então, com o Gabriel. Boa noite, eu sou Gabriel Basílio, faço parte do coletivo também. Estou muito feliz de escutar vocês. Acho que muito do que foi dito me contempla, né, das experiências que são individuais, mas que são conjuntas também. A gente traz arte hoje, né, e a arte mobiliza muitos afetos. A gente só tem catarse quando tem descarga de afetos, né? Então a gente se afeta e tem aí uma grande liberação, né? E eu fiquei pensando o quanto, uma coisa que eu escutei, acho que da abertura da mesa, da Miranda, que foi falando o quanto ela se sentia em algum momento sozinha, e alguns também vão trazendo essa mesma percepção, né, de se sentir sozinho, assim como eu também vou me sentindo sozinho por muito tempo, nos lugares, cursos, instituições, sendo o único negro ou um dos únicos negros, né? Mas acho que com o coletivo aqui eu tenho me sentido cada vez menos sozinho, e eu queria perguntar para a mesa, né, como é que é essa experiência, se vocês têm se sentido também um pouquinho menos sozinhos, né, nesses espaços coletivos, ou se isso ainda é gritante, né, mesmo a gente sabendo que ainda somos poucos nesses lugares de muitos. E aí, só para terminar, tem uma fala da Conceição Evaristo, que ela diz: a nossa fala estilhaça a máscara do silêncio. E é muito bonito ver uma mesa de pessoas negras falando e não silenciadas. Acho que isso é algo que fica marcado para mim. Obrigada. Obrigada, Gabriel. Eu vou convidar os colegas a fazerem seus comentários ou responderem o questionamento que foi posto para a mesa, e, ao mesmo tempo, já colocarem suas palavras finais para a gente fazer o encerramento, né? Tendo em vista que já são 10 horas. Tá bom? Queria só falar mais uma coisinha, gente. Eu queria lembrar os colegas, né, que não estão aqui, mas que pensaram em estar aqui, mas que, em função das dificuldades, né, não puderam, né, compor essa mesa ou não puderam estar aqui nesse auditório conosco, porque é muito difícil fazer essa luta. Ao mesmo tempo que a gente faz a luta, a gente está tendo que sobreviver, a gente está tendo que lidar com N questões na vida pessoal, enfrentando situações de violência, muitas vezes de Estado. Então, não é fácil. Então, eu queria trazer essa lembrança, né, dos colegas que poderiam estar aqui, mas, infelizmente, não estão hoje, ou não estão como gostariam de estar. Bom, acho que, respondendo um pouco as duas perguntas de forma quase conjunta, eu vejo que podemos tornar, de fato, o Brasil uma democracia racial plena, porque hoje ele é um mito, uma mitológica democracia racial. Gilberto Freire confundo os Freires. O Freire que criou a ideia da democracia racial,
estava um pouco equivocado. Eu sou mais da linha do Abdias Nascimento, que fala que a democracia racial é um mito que se criou. E eu acho que nós conseguimos destruir esse mito e construir uma democracia racial inclusiva de fato por meio do acolhimento, do pertencimento, do poder nomear suas histórias e, já que foram tirados de nós a origem, os nomes, a ancestralidade, permanece. E, apropriados disso, a gente consegue fazer valer daqui em diante, que é o símbolo que a Sônia tanto gosta do Sankofa, né? Olhar para o passado, aprender com os erros, as dores e caminhar seguindo uma construção, um objetivo conjunto, né? E acho que o coletivo se coloca como isso. Acho que em poucas ocasiões, poderia contar nos dedos, eu estive em um ambiente acadêmico onde eu não me via também sozinho. Então isso por si só já constitui uma construção rumo a uma democracia racial inclusiva. E, como falar de encerramento, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês essa noite, de ouvir tantas histórias e compartilhamentos tão potentes. Boa noite. Boa noite novamente. Eu acredito que a democracia ela só vai existir de fato quando a educação acontecer. E quando acontecer de forma letrada. E acho que isso só será possível quando a gente der o próximo passo, que é ocupar as linhas de comando. Enquanto houver a ideia de que preto é bom para trabalhar, preto é forte, mas preto não sabe pensar, preto não pode gerir, preto não pode dirigir, não pode coordenar, a gente vai continuar cirandando. Então, acredito que se a gente continuar nesse passo e conseguir dar um passo para frente e conseguir ocupar lugares de tomada de decisão, aí sim, aí talvez a gente consiga alcançar um país mais democrático. Obrigado pelo tempo de vocês. Tá bom. Bom, eu gosto de pensar que, embora a estrutura arquitetônica aqui nos coloca no lugar de uma mesa e, né, portanto, numa ideia de alguém que está detento de uma resposta, né, com alguém que está ali escutando. Então, tentando subverter, eu diria para a colega que, além dos meus colegas aqui da mesa terem respondido, a Zuri, acho que falei certo? Hayley, desculpa, a mãe do Zuri, é isso? Acho que ela respondeu muito bem a sua questão, né? Acho que a troca, por isso que eu gostaria que fosse circular, a nossa ideia de troca é que não só a gente precise responder, mas as pessoas também. Gostei do que você falou e acho que a nossa permanência, a ideia do coletivo e a possibilidade de entrada de outros, mesmo que com o pé na porta, muitas vezes, porque é necessário, vai, de certa forma, traçando aí essa tão sonhada democracia, né, que não é a que a gente tem hoje. Bom, acho que para encerrar, eu gostaria de aproveitar e pensar um convite para nós, né, mas para todos que estão aqui, quanto a gente ainda precisa também cavar espaços para que a mesa de pessoas negras não seja só em novembro, para que a gente não fale das questões raciais, do quão difícil é estar nesse espaço só em novembro, né, porque as coisas acontecem o ano todo, então é preciso que a gente possa construir agendas para pautar o ano todo, né? Afinal de contas, racismo daí nosso de cada dia. E acho que para encerrar, agradecer quem está aqui até agora. É muito difícil mesmo, né? Mas permanecer até o final, até porque a gente está no final do ano, está todo mundo muito cansado. E aí mais um motivo para a gente pensar pautas para além do novembro. É isso, obrigada. Eu já fui mais romântico, mais esperançoso. Hoje eu sou um pouquinho mais pessimista, azedo. Eu acho que o que a gente faz é uma reforma. A gente vai diminuindo os problemas, as violências. Eu acredito mais numa revolução, né? E estou esperando loucamente para chegar esse momento onde a gente vai poder pegar nas armas e fazer uma revolução. Mas o que a gente está conseguindo fazer, acho que está ajudando, está movimentando. Me sinto fazendo mais parte dos SEDES, hoje chegando no
no 6º ano, que foram 2 anos de conflito e sintoma. Eu acho que o programa de cotas, né, foi uma ótima iniciativa, porque é isso, outros corpos estão ocupando aqui, isso está causando novas perguntas, né, novos posicionamentos, novos discursos, causando mal-estar e repensando aí o projeto, né, dessa instituição. E as pessoas, né, começam a se abrir mais para essa chegada dos novos corpos, né? Então, é isso. Quero agradecer a mesa, foi muito bom estar aqui com vocês. Agradecer vocês aqui, ter chegado até 10 horas. E é isso, a gente se encontra em outros momentos. Olha, eu não sei responder essa pergunta. Eu acho que sim, às vezes eu romantizo, tenho muita esperança, às vezes eu tenho muita desesperança. Mas tem uma frase do Lucas Weig, psicólogo, que ele diz que agora, talvez hoje, o fim do racismo seja impossível, mas que seja também impossível a gente ser totalmente capturado por ele. E aí eu acredito na educação, na arte, na roda de samba, eu acredito nesses encontros que a gente está propondo, para alguma mudança talvez acontecer, mesmo que lentamente. Gabriel, eu me sinto menos sozinha, porque quando eu entrava aqui, eu só via gente branca. E agora eu faço parte do coletivo, eu tenho outros amigos, tem pessoas, minhas amigas, que vieram aqui, que não fazem parte hoje do SEDES. Então, acho que eu me sinto, sim, menos sozinha. E vale lembrar também, né, da Marcha de Mulheres Negras, vale lembrar de tudo que a gente tem feito. Eu acho que vale lembrar das nossas conquistas também, mesmo que elas pareçam pequenas. Eu acho que essa mesa aqui, e a gente tem tido uma sala do SEDES com artes, né? Eu quero agradecer todo mundo que apoiou, quero agradecer a Maiana, que a gente foi sonhando juntos ali, tecendo alguma coisa, e quando a gente fala que é a primeira exposição mesmo, a gente quer que continue. E eu acho que é isso. Quero agradecer também todo mundo que está aqui, que apoiou os efeitos especiais da minha poesia. Vamos acreditar na arte, na poesia e nos afetos. Obrigada, gente. Gente, então vamos encerrar a mesa, né, esse encontro com vontade de outros, né? Eu acho que eu não vou agradecer, porque eu acho que é um trabalho que foi feito conjuntamente. Então, acho que nós estamos de parabéns, né? O coletivo está de parabéns, acho que a gente está sentindo isso. Eu acho que a gente vai para casa agora assim com um calor, né? Um acolhimento, assim, percebendo que dá para fazer alguma coisa, dá para transformar essa dor e muitas vezes violências em poesia, né? Em encontro, né? Em força, para construir um mundo que faça mais sentido para cada um, né? Mais acolhedor. Então, muito obrigada. É isso, né? Parabéns para nós.